A reforma tributária pode reduzir a arrecadação de prefeituras das cidades brasileiras e, com isso, acabar prejudicando investimentos em saúde e educação. Para ajudar a gente a entender esse assunto tão importante, eu vou conversar agora com o chefe do Departamento de Fiscalização da Receita da Prefeitura de Santos, o André Sheichuk. André, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Marco, telespectadores, audiência, primeiramente eu agradeço o convite, eu agradeço essa possibilidade de estar falando um pouquinho do trabalho que a Prefeitura está fazendo em relação às possíveis alterações em relação aos projetos que estão em trâmite no Congresso Nacional. Agradeço a oportunidade. É o momento realmente de alertar a audiência, alertar a população, alertar o povo em geral em relação a tudo que está tramitando e observar que esse é o momento dos ajustes em relação à reforma tributária, a reforma do consumo, só que além do consumo tem algumas peculiaridades em relação a alguns ajustes em relação à tributação do patrimônio também. Visto isso, desde 2017, a Prefeitura está acompanhando todo o trâmite dos projetos de lei, os projetos de emenda constitucional, que viraram a emenda constitucional 132, já em vigor, e agora os projetos de leis complementares, o projeto 68, PLP 68 e o PLP 108. André, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você primeiro falasse das virtudes dessa proposta de reforma tributária que já foi aprovada. Perfeito, Marco. Agradeço a pergunta. É uma importante pergunta, uma importante questão, porque realmente depende da ótica da reforma. Ela tem os seus aspectos positivos, sim, tem os seus aspectos negativos, que a gente está trabalhando para melhorar os PLPs, e teve aspectos positivos, sim, como uma questão principiológica que a gente fala, tem princípios postos já na emenda constitucional 132 em vigor, desde agora de janeiro, foi aprovada dia 20 de dezembro, e os princípios são muito importantes para o norteamento de todo o sistema tributário. Então, um dos princípios que eu destaco que foi muito importante é o princípio da simplicidade, o princípio da transparência da arrecadação, e a defesa do meio ambiente. A gente vive um momento no Brasil de muitos impactos ambientais, e um dos princípios destacados, isso nunca aconteceu em relação à área tributária, que eu acompanho já há um pouco mais de 18 anos, e nunca aconteceu da implementação, da consignação de um princípio diretamente relacionado ao meio ambiente, defesa do meio ambiente. Teve alguns aspectos, sim, importantes para ajustes na tributação do consumo em relação a tributação do destino das operações, em relação ao consumo, no local do consumo efetivo, teve uma correlação interessante em relação à implementação do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que isso é implementado em 174 países no mundo, Hoje o Brasil, nós já temos um IVA, É interessante esse detalhe, que é o ICMS, todavia, não é um IVA perfeito, porque não existe uma geração de créditos amplos, Então a reforma veio para implementar um IVA brasileiro, dual, que a gente fala, que é implementado no Canadá e na Índia. Esse IVA vai ser dividido no IBS e na CBS, E o que foi importante? Justamente para a gente ajustar a questão da possibilidade da utilização dos créditos na cadeia, a geração dos créditos, visto aí, vai ter uma alíquota já prevista, já divulgada de 26,5%, provavelmente vão ter ajustes nessa alíquota padrão. Todavia, essa alíquota, na verdade, a efetividade dessa alíquota vai ser, ao meu ver, reduzida por toda a cadeia a possibilidade de utilização de créditos, dependendo do setor. Então, teve aspectos positivos, sim, teve aspectos positivos em relação à possibilidade de ampliação
por exemplo, da contribuição da iluminação pública para uma questão de segurança da população, né? A gente ampliou a incidência já através da emenda constitucional 132, por conta da possibilidade de utilizar os recursos para sistemas de monitoramento por segurança. Teve aspectos interessantes em relação ao sistema de pagamento, né, visto que a gente sempre fala nas palestras, nas conversas, que o tributo, em relação ao cidadão, é importante que cada um pague o seu para todo mundo pagar menos, né? Porque, como um condomínio, se alguém deixar de pagar, a alíquota e a carga vai aumentar. Então, visto isso, o sistema que é chamado de split payment, que é a liquidação já no momento da transação comercial, isso eu acho que o destaque foi um avanço da reforma, tá? Teve muitas questões aí importantes que precisariam realmente serem melhoradas, principalmente em relação à tributação de mercadorias, tá? Eu falo isso porque eu trabalho principalmente com ISS, IPTU e TBI, e o ISS, a litigiosidade do ISS é muito reduzida, tá? Em comparação à litigiosidade de todo o trâmite de tributação do ICMS e da PIS/COFINS, né? Então, a PIS/COFINS entrou na questão da contribuição, né, da CBS, e do ISS e o ICMS entrou em um dos 5 tributos aí que entraram no bojo do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, que é o IBS e a CBS. Pois não. André, existe um ponto aí que pode prejudicar municípios como Santos. Eu queria que você explicasse qual que é esse ponto e por quê. Então, excelente pergunta. É importante a gente destacar que nós estamos trabalhando, né, como eu já havia dito logo no começo da entrevista, nós estamos acompanhando desde 2017 na CECIF, né, no Centro de Cidadania Fiscal, as propostas, a PEC do que a gente fala que é a PEC do Raul, né, a proposta do Raul, a proposta da CECIF, que é a 45, a PEC 45, é de 2019, ambas de 2019, e a todo momento a gente participou das mesas de reuniões e destacou a importância em relação ao ISS, né? A importância em relação à tributação do ISS, como a gente conseguiu desenvolver, graças ao apoio da prefeitura, dos órgãos públicos, do governo, que apoiou a estruturação e a capacitação, treinamento de todo o corpo dos auditores fiscais, né? Então é importante destacar isso porque a gente está acompanhando esse movimento desde 2017. E a partir de então, a gente acompanhou todo o desenvolvimento da emenda constitucional 132, né, que já está posta, e a partir desse momento começou-se um trabalho bem peculiar, ponto a ponto dos artigos da primeira proposta, que entrou no dia, se eu não me engano, foi em abril, né? Se não me engano, foi no final, na última semana de abril, acho que dia 24, dia 25 de abril, que foi o PLP 68. O PLP 68 tinha muitos artigos peculiares em relação à mudança do destino, né? Das hipóteses de incidências tributárias. Então, a gente começou a trabalhar a partir da divulgação do PLP 68, a gente começou a trabalhar artigo por artigo para a gente enxergar o que a gente poderia perder com essa mudança do critério de origem da tributação para o critério do destino, né? Eu vou corrigir que a gente está acompanhando isso antes da divulgação do PLP, na verdade. Por quê? Porque o prefeito, né, através da Frente Nacional de Prefeitos, Secretaria de Finanças, Adriano, nos indicou para integrar um dos GTs, dos 19 GTs, Grupos Técnicos de Assessoria à Reforma Tributária. A gente estava presente, né, o GT1, que é de Comércio Exterior e Regimes Aduaneiros Especiais. Nesse GT, a gente fez um trabalho importante que a gente conseguiu, a princípio, retirar da base de cálculo do despacho aduaneiro os serviços portuários, tá? Isso foi importante para a prefeitura, por conta de evitar a pulverização da arrecadação do ISS para outros locais da recepção das mercadorias, né? Porque o IBS, o novo IBS, é bens e serviços também, então foi uma
uma argumentação técnica no sentido que os serviços portuários, eles são realizados, eles são concluídos, eles são o resultado e a fruição é no porto. Então, toda a conclusão, a cadeia dos serviços portuários é no porto. Então, foi um trabalho importante para o órgão público, não só a Prefeitura de Santos, como o município portuário, mas também todos os municípios portuários do Brasil e aeroportuários também. Então, a Frente Nacional nos apoiou, a Confederação Nacional dos Municípios nos apoiou, a Receita Federal nos apoiou, só que a gente teve uma divergência com os estados, com a Concefaz. E por isso que a gente fez um trabalho importante aí, primeiro na redação do PLP, que a gente conseguiu a exclusão da base de cálculo. Foi importante para os contribuintes também, importante destacar, porque senão haveria uma dupla incidência tributária nos contribuintes, tá? Então, para a prefeitura foi importante, para os contribuintes também foi importante. E a partir de então, com a edição do PLP 68, foi uma primeira vitória, que não tem a inclusão expressa da disposição em relação aos serviços portuários. Porém, visto aí que existe a tramitação processual dos projetos, existe a possibilidade da reinclusão, né? Por isso que a gente, além do projeto da integração dos grupos técnicos de trabalho, dessa primeira vitória, a gente está trabalhando ainda com argumentações técnicas consistentes em relação a essa não volta, essa não reinclusão, né? Isso tudo que eu estou falando, se eu não estiver sendo muito claro, por gentileza, eu estou à disposição, mas isso tudo está no artigo 64 do PLP 68, tá? Então, o trabalho que a gente está fazendo, além disso também, a gente está trabalhando no artigo 78 do PLP 68 e do artigo 11, né? Tudo isso impacta os contribuintes, né, em relação a essa mudança, e os municípios, né, não só Santos, mas todos os municípios portuários e aeroportuários, né? Então, a defesa técnica foi no sentido de que os municípios do porte de Santos, né, que nós temos aí, eu destaquei na apresentação que a gente fez em Brasília, no sentido de que os municípios, o Santos, por exemplo, transita, dados da CODESP, né, da Autoridade Portuária, transita mais de 67% de todo o PIB no Brasil, se contar um PIB expandido, aí, digamos assim, né, o trânsito de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, todos os grãos passam por aqui. Então, a gente tem o bônus hoje da arrecadação do porto, do ISS do porto, todavia a gente tem digamos assim, o ônus em relação ao impacto ambiental, o impacto social, o impacto da questão da lei de uso e ocupação do solo, né? Eu puxei alguns dados importantes da autoridade portuária que transitam por ano mais de 2,5 milhões de caminhões no porto, né? Então, existe um impacto importante na cidade. Então, por isso que a gente tem um ônus, mas a gente até então tem o bônus da arrecadação portuária. E muito bem empregada, digamos assim, né, pelo governo. Então, a gente ainda está trabalhando, a gente está trabalhando com a afinco através da Prefeitura, através da Abrasf, através da Confederação Nacional de Prefeitos, a FNP, e a Confederação Nacional de Municípios. Pois não. Ô André, qual seria o impacto na queda de arrecadação da Prefeitura caso essa mudança aconteça? Excelente pergunta também. O que acontece, né? A gente não tem um dado oficial em relação ao impacto. Por quê? Porque a gente teria uma ótica da retirada dos serviços portuários, né, que representa muito em relação ao ISS, né? Hoje o orçamento de 5,2, aí para 2025 a gente vai ter um acréscimo importante, muito fruto do trabalho técnico que a Secretaria faz. A gente tem uma ótica do porto, né, em relação a esse orçamento, 1,123, se eu não me engano, bilhões provém do ISS, né? Então você vê, grande parte da nossa arrecadação é fruto de arrecadação própria, isso nos 5.570 municípios, cerca de 5.570 municípios. Isso realmente é um case, assim, porque a grande maioria dos municípios, eles sobrevivem dos repasses, né? Então, a gente não tem um número realmente oficial. Por quê? Até porque eventual perda de toda a arrecadação do ISS, claro, grande parte provém do porto, das operações do porto, né, que a gente fala aqui na lei complementar
sua audiência é muito capacitada, ela está atenta em relação aos projetos, por isso que às vezes eu vou entrar um pouquinho mais técnico, mas existe o artigo, o item 20, né, da lista de serviços da 116, e o item 11, que é a armazenagem. Então, claro, a grande arrecadação de Santos provém desses itens, né, desse 1 bilhão cento e pouco. A gente não consegue prever justamente por quê? Porque com a nova sistemática da reforma, que nem eu comentei no início, vão ter aspectos positivos, só que vão ter aspectos negativos. Dos aspectos positivos vai ser a tributação no consumo, e a gente vai ter também uma participação no consumo das mercadorias em Santos. Né? A gente, por exemplo, toda a operação de cartão de crédito, toda a operação de consumo na cidade, janeiro, dezembro, fevereiro, que é uma cidade que também turística, né? Vai vir para cá, para o consumo. Então, a gente vai ter uma balança que, neste momento, até porque os PLP 68 e os 108 ainda estão em fase ainda de melhorias de texto, de articulações, até eu estou participando desses processos aí para a gente não perder a base dos serviços portuários, ainda não estão concluídos, né? O relatório final, segundo eu acompanhei, provavelmente vai sair aí, eles vão trabalhar no final de semana direto, e eu também pela Brasp, por essa argumentação técnica, mas o prazo é dia 3, agora 3 de julho, né? Para conclusão, já para entrar em plenário dia 11 de julho. Então, a gente não tem nada posto, né? O que a gente tem posto é emenda constitucional 132. Então, por isso que é difícil realmente cravar um número, né, para os senhores. Pois não. André, enquanto não entra em vigor, como é que fica a cobrança dos impostos municipais? Perfeito, ótima pergunta, sim. Excelente entrevista. Obrigado, viu, pelas perguntas. A fiscalização, né, dos impostos, né, a tributação. Em relação o IPTU, né, existe uma disposição em relação à possibilidade de um ato do poder do executivo, não precisaria ser decreto, fazer a atualização da base de cálculo do IPTU. Isso é uma disposição que está expressa na emenda constitucional, já está posta, né, na emenda constitucional 132. Então, eu não sei qual que vai ser a articulação nesse sentido em relação ao IPTU. ITBI, eu posso falar em relação aos projetos que estão em trâmite. ITBI, a gente pode ter uma alteração em relação ao momento de incidência do ITBI. Hoje é no ato do registro no cartório de registro de imóveis. Só que no PLP 108, o último apresentado, ele antecipa o fato gerador do ITBI para o momento do ato translativo, no momento do ato da compra e venda. Então, haveria um impacto em relação à nossa ótica de fiscalização, que a gente seria um momento anterior de fiscalização. Tá? Em relação ao ISS, é importante observar, né, que a gente vai ter uma progressão da extinção do ISS e da inclusão do IBS. Né? E aí, é importante destacar que essa transição começa com uma alíquota de referência em 2026 já. 2029, o ISS, a alíquota começa, a arrecadação e a alíquota começa a reduzir 10%, 29%. Em 2030, 30%. Não, 2030, 20%, 31, 30%, 32, 40% e 33 se extingue o ISS. Então, a gente vai ter um período que a gente vai ter, eu falo de 4 regimes de tributação, né? Vai ter o regime que é o regime geral, o presumido, o simples nacional, que ainda continua com algumas peculiaridades, e o IBS. Então, a gente vai ter um trâmite até 2033. Além disso, eu ressalto que não é só 33, porque a gente tem a decadência tributária, que a gente vai poder fazer o lançamento tributário. Então, 33 a gente joga 5 anos para frente, então até 2038, 37, 38 a gente vai poder ainda falar do nosso ISS. Né? Além disso, tem a prescrição tributária, né? Desculpa ser um pouco mais técnico, mas tem a prescrição que é a questão da execução fiscal, né? Que aí vai um pouco mais adiante, até 2040 e pouquinho. Então,
Na ótica da tributação, os auditores, a gente teve uma ampliação da competência tributária, não só para o ISS, IPTU e ITBI, mas agora para o ICMS também. Então, a gente vai fiscalizar também a questão econômica, os auditores fiscais de tributos da Prefeitura vão fiscalizar a questão das contabilidades também do comércio. Então, a gente teve uma ampliação de competência e de ótica, por isso que momentos de diálogo como esse são importantes, de aperfeiçoamento, de cursos. Então, esse é o momento de a gente antecipar e reestruturar também, né? A gente, eu já falei com o secretário, né? Ele está atento em relação a isso, o prefeito está atento em relação a isso, os deputados da região estão atentos em relação a isso, em relação ao momento de a gente já entender o que está acontecendo e largar na frente, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente vai ter o repasse, que eles falam seguro-receita, após a extinção do ISS, vai ser de 2033 até 2077, até 2076, na verdade, tá? Então, o que acontece? A gente vai, como parâmetro, como base dessa destinação, vai ser feito uma média de arrecadação do ISS e do repasse do ICMS, que a gente tem um trabalho fantástico aqui na Prefeitura, que serve como um case aí a gente tem um know-how muito importante aqui. A gente cresceu assim, a participação no repasse do ICMS, a gente teve uma queda da arrecadação do ICMS, só que no repasse não muito sentida, porque a gente teve um incremento do índice de participação através do trabalho feito nosso, mas enfim, a média de arrecadação vai ser de 2019, que a gente já tinha feito um trabalho, até 2026. Então, os próximos anos, 2025, metade desse ano, que a gente já está trabalhando com afinco, 2025 e 2026, a gente vai ter que realmente estruturar e fazer um trabalho robusto para que o município não perca qualquer tipo de fatia na arrecadação. Esse é o nosso trabalho, pois não. Se estiver em Brasília para tratar desse assunto, queria que você contasse para a gente como é que foi a receptividade. Perfeito, ótima pergunta. Fruto do nosso trabalho, né, da nossa indicação pelo prefeito, pelo secretário Adriano, pelo prefeito Rogério, pelo secretário Adriano, a gente conseguiu fazer uma reunião diretamente com um dos integrantes da relatoria dos PLPs, né, do 68 e do 108, o deputado Rauli. A gente esteve no Instituto Brasileiro de Infraestrutura, junto com o deputado Paulo Alexandre e o deputado Rauli. A gente teve em discussão, a gente fez uma apresentação em relação aos impactos na cidade, em relação a essa questão técnica do artigo 64 e do artigo 78 e do artigo 11 também, que é importante destacar. Então, a gente foi extremamente bem recebido no Instituto, né, pelo presidente do Instituto, pelo deputado Paulo Alexandre, pelo deputado Rauli. A gente teve uma conferência inicial, depois uma apresentação, depois um almoço, né, o qual a gente aproveitou para destacar essa importância, essa pujança, o que significa, né, a cidade de Santos para o Brasil, né, para o estado de São Paulo, para o Brasil, a importância da frente de portos e aeroportos, né, a importância política e a importância com amparo técnico, né, a gente conseguiu passar, formular a proposta e finalizar uma nota técnica em relação aos pontos de melhoria nos PLPs, né, e a gente destaca que realmente o momento foi crucial, né, porque logo após a reunião, o deputado Rauli realmente observou que o sistema de implementação, que eu falei do split payment e tudo mais, que está sendo desenvolvido pelo SERPRO, seria fechado uma reunião com o Bernardo Api para articular esse período de testes, né, iniciais aí, e ele levou a nossa nota técnica, né? Então, é importante destacar esse trabalho aí da Prefeitura de Santos, do secretário Adriano, nosso prefeito, Rogério, do deputado Paulo Alexandre, do deputado Rauli, que nos ouviu e entendeu a importância desse momento aí, de impactos aí, imediatos e impactos a longo prazo também, né? Existe impacto a longo prazo, né? A questão do número, é o que eu falei, realmente é difícil de fazer qualquer previsão
em cima de conjecturas. Então, quando a gente começa a fazer previsão em cima de previsões, a gente perde realmente a base, mas esse é o momento de melhorar e de entenderem que o IBS não é só circulação de mercadoria, mas é de serviço, e nós de Santos, nós temos um trabalho importantíssimo que a gente faz de atualização, a questão de manuais de fiscalização, né? Nós não estamos aqui para errar, né, em relação, eu estou falando para os contribuintes, né, para os contadores, meus amigos, meus colegas, para os advogados. Eu sou licenciado, advogado e contador também licenciado, mas é importante destacar que a gente não tem essa intenção de errar, a gente quer participar do processo de forma mais limpa, neutra possível. Mas a gente faz um trabalho importante de fiscalização aqui em Santos, porque é importante a fiscalização estar atenta e procurar ter a possibilidade de ser mais neutra possível, né, mais eficiente possível. Mas o trabalho e essa possibilidade que a gente teve que ir, né, fui eu como chefe do Departamento de Fiscalização da Receita, presidente da Junta, foi o Alexandre, que é o chefe do Departamento de Administração Tributária, né, a pedido do secretário Adriano. Então a gente foi muito proveitoso, né, a gente aproveitou todos os detalhes, inclusive no almoço a gente conseguiu passar com discrição, com educação, né, com os intervalos aí que a gente conseguiu passar e para a imprensa esses detalhes aí que são importantes, né. Volto a destacar, não só para Santos, mas para todos os municípios portuários e aeroportuários. Pois não. André, obrigado pela entrevista aqui, muito esclarecedora. Espero contar boa sorte no trabalho aí, parabéns. Espero contar com a sua presença aqui em outras oportunidades no canal. Marcos Zero. Marcos Santana, eu agradeço, parabenizo pelo canal, que é importante a gente dialogar, ter canais, né, profissionais como você, né, profissionais de longa data, profissionais realmente exemplares no meio, profissionais sérios, que fazem perguntas importantes, né, para toda a população. Agradeço demais a oportunidade, a indicação, estou à disposição. Realmente a gente vai viver um momento que eu digo assim, eu estou participando de um projeto através do secretário Adriano, que é o presidente da Cefim, né, Associação dos Secretários de Finanças do Estado de São Paulo, né, que um dos diretores é o Sérgio Nalini. Então ele me convidou para participar de um processo de discussão dos pormenores da reforma, que é importante a gente entrar, que infelizmente o coisa ruim mora nos detalhes, né? Então entrar nos pormenores do texto para a gente ajustar e fazer os ajustes, não só agora que os PLPs provavelmente vão à discussão, mas com todo esse processo, né, como eu comentei, a transição vai até 2033, mas não é só 2033, vai até 2077, só que é uma observação importante. A cada 5 anos existe na emenda constitucional no PLP a possibilidade de discussão dos artigos, né, na questão da eficiência, eficácia e efetividade dos artigos. Então, a cada 5 anos é importante a gente participar desse processo e dialogar. E mais que isso também é importante destacar que na emenda constitucional e no PLP 108 existe a disposição do Comitê Gestor do IBS. E do Comitê Gestor do IBS, dos 54 membros, 27 membros vão ser indicados pelos municípios. E é um trabalho que é importante, ao meu ver, municípios aqui da Baixada Santista participar desse processo, né, pela indicação de membros, né, vão ser chapas, né, para indicação de 27 membros, 3, um titular, 2 suplentes. Então é importante a gente participar desse processo, e o processo não vai terminar aqui, né? A gente está num momento histórico, mas vai perdurar durante muitos anos aí, com impactos na arrecadação, com impactos na Previdência também. Muitos colegas, mas André, daqui a pouco eu estou me aposentando, mas vão ter impactos no repasse aí para a nossa Previdência. Mas enfim, obrigado, desculpe se eu me alonguei demais aí nas respostas, mas é um assunto apaixonante e que é um momento histórico no Brasil, e parabéns pela entrevista, pelo tema, e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, André. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Sugiro você a compartilhar
essa nossa conversa, e certamente você conhece alguém que vai se interessar muito por esse tema, e convido você também a tocar no sininho aqui no canal Marco Zero para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.